Olá, meu nome é Aline Cruz e eu tratarei do capítulo 1 do livro Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, escrito pelo autor Jeff Sutherland, o qual trata da história da teoria do Scrum na prática no mundo de hoje. O livro é dividido em vários capítulos, onde em cada um o autor explana sobre o desenvolvimento de um método de estrutura revolucionário, o qual ele foi o criador. Ele relata histórias de sua vida, onde pode implementar a estrutura do Scrum e como ela foi a responsável por mudanças significativas em organizações e até na vida das pessoas. Como uma breve introdução do que seria Scrum, será mostrado um pequeno vídeo de uma Scrum Master da equipe de desenvolvimento da Exacta Sales, tirado do YouTube, aonde mostrará o conceito básico do Scrum. Olá, meu nome é Michele Tavares, sou Scrum Master da equipe do desenvolvimento na Exact Sales. Hoje vamos falar do conceito Scrum. Scrum é um método simples para gerenciar projetos complexos de forma empírica. No Scrum existem 3 papéis: PO, Dev Team, o time do desenvolvimento, e o Scrum Master. O maior benefício do Scrum é ter uma equipe que auto-se-gerencia para a entrega do produto. Tudo é entregue em ciclos curtos com feedbacks constantes sobre entregas parciais. Toda entrega possui um software real, funcionando e com qualidade. Para aplicar o Scrum, é necessário dominar os fundamentos, adaptar-se à metodologia ágil. Isso é, pensar diferente do tradicional, sendo transparente com as interações com os clientes e junto com a equipe. Sendo ágil, você gera maior produtividade, garante entregas de alto nível com qualidade. Sendo assim, seja ágil. Como foi falado no vídeo, o Scrum é uma ferramenta muito ágil para ser utilizada em organizações. Adentrando de fato o livro, no capítulo 1, o autor explana uma história verídica sua, o qual ocorreu em 2010, onde ele ficou responsável por fazer funcionar a criação de um novo software para os computadores do FBI. O projeto do novo software era um grande desafio, pois ele já se prolongava havia 10 anos e só tinha trazido desperdícios de milhões de dólares à agência do FBI, e todos já estavam desacreditados que o projeto poderia funcionar. Sutherland ficou encarregado do projeto. O novo software tem o intuito de fazer com que o FBI se desenvolvesse e o trouxesse para os tempos do Facebook, Google e a Amazon, descartando os métodos antigos que eram utilizados. O método antigo, conhecido pela agência, era chamado de Automated Case Support, ou seja, auxílio de caso automatizado, que era muito lento e ineficaz. Basicamente, tudo feito pelos agentes do FBI era por meio de relatórios, muitos papéis e 3 vias de cada, um processo totalmente demorado e ultrapassado, e foi até considerado um dos motivos de falha que contribuíram para o atentado de 11 de setembro que aconteceu nos Estados Unidos. Porque os analistas não tiveram acesso rápido às informações que poderiam ter feito eles notarem uma movimentação suspeita de tantos estrangeiros no país. Decorrente de tantos fatos e desastres ocorridos na agência, ela sofreu uma investigação e seus problemas foram apontados. O FBI se pronunciou dizendo que um plano moderno de software de informações estava em andamento, o qual ficaria conhecido como VCF, Virtual Case File, que supostamente mudaria tudo. Porém, logo houve o fracasso do VCF e outro programa foi anunciado pela agência, o Sentinel, e nesse projeto todos os cuidados seriam necessários. Tentando resolver o caso da agência do FBI, o autor Jeff Sutherland notou que a maneira como as pessoas trabalhavam estava errada.
pois eles utilizavam o método cascata, um método o qual era comum na época, onde possuía vários gráficos chamados diagramas de Grants, os quais, porém, apesar de tanto planejamento, estavam errados e era um método considerado falho. Em suma, o Scrum, após tantas tentativas do autor, é uma abordagem nova, uma inovação na forma de pensar. O Sutherland pensou nele como uma estrutura que geraria resultados benéficos. O Scrum consegue qualidade, com menos gente, menos custos e em menos tempos, obter o resultado planejado. Tudo isso foi fruto de muitas pesquisas de Sutherland. É por isso que tantas particularidades boas o Scrum pode ser utilizado para vários problemas. O do FBI é apenas um, porque após aplicar as etapas de estrutura do Scrum, finalmente a agência pôde se modernizar e preparar seus âmbitos informacionais e largar de vez os métodos antigos. Ou seja, o capítulo 1 do livro mostra como devemos procurar mudanças, como devemos procurar corrigir os erros e aprender com eles. Me chamo Georgia e irei falar sobre a origem do Scrum, o capítulo 2. Neste, o autor retrata sobre a Guerra do Vietnã, dizendo que nós temos de observar, orientar, decidir e agir. Ele utiliza desse exemplo dizendo que ele estava em combate e que teria que tomar a tomada de decisões de modo ágil e rápido e assertivo para que não fosse morto em combate. Então ele exemplifica assim que nós temos que saber agir, tomar as nossas decisões e ter as nossas saber como ter as nossas decisões, saber como agir diante das nossas decisões para termos as decisões mais assertivas. Procure respostas. Ele utiliza do exemplo do caixa eletrônico de uma empresa que estava a formatar caixas eletrônicos. Estava querendo produzir caixas eletrônicos. Porém, eles planejavam utilizando o método cascata e não conseguiam ter o método mais assertivo. Conseguiram com ele, ao entrar na empresa, por ele ser de fora, ter uma metodologia diferente, utilizando o Scrum, conseguiram fazer com que esse projeto fosse à frente e conseguisse ter êxito. No entanto, que até hoje, ele até fala que hoje nós utilizamos os caixas eletrônicos graças a ele, pois esse foi o feito dele. As empresas, os funcionários, eles iam, trabalhavam horas extras, se estressavam, eram equipes divididas e não tinham êxito por não conseguirem unir o trabalho, ter uma visão diferente do que estava sendo feito. Então, para eles, o método cascata era o melhor, era o ideal. Porém, quando utilizou o Scrum, eles conseguiram obter êxito no trabalho. Como o próprio autor exemplifica sobre as empresas. Então, ele tirou essa divisão da empresa como o setor X só faz a atividade dela e pouco importa do setor A ou Y. Então, ele fez uma união, tornou uma microempresa, como o próprio cita, que é uma equipe que trabalha em subequipes no meio comum para alocar o êxito. Então, nós temos que saber fazer o trabalho em equipe, um ajudando ao outro. Os sprints e as reuniões diárias, elas auxiliaram a isso, com que nós consigamos verificar e fazer o que precisava ser feito. Então, nós temos que planejar, verificar e agir. O plan, que é o planejar, o do, que é o fazer, o check, verificar e o act, agir. Então, nós temos que estar sempre fazendo, verificando, analisando o que precisa ser feito e pondo em prática. Com as reuniões diárias, os sprints, ou também sprints diários, nós podemos fazer isso, ter essa verificação, esse feedback do que está sendo feito, como está sendo feito, se está dando resultado, o que precisa ser corrigido,
o que nós temos a melhorar, até para a gente ter e agir, para a gente ter uma noção de como realmente está ficando esse projeto, de qual o modo correto de se fazer. Devemos aprimorar os nossos conhecimentos, estarmos sempre em busca de atualização profissional, para que consigamos fazer esses ciclos, essas atividades do projeto, entregando em tempo hábil para o cliente. Então, nós utilizando o Scrum, nós conseguimos fazer pequenos projetos, pequenas verificações, pequenos protótipos, para mostrar ao cliente do que está sendo feito, do que vai ser entregue e como está sendo feito. Isso o cliente gosta muito desse feedback, fazemos com que nós consigamos ver realmente como está ficando, como se é de fato como o cliente necessita e deseja. O Scrum, ele tem suas raízes japonesas. No entanto, que muitas das empresas que são bem-sucedidas, elas utilizam o Scrum, utilizam os métodos que são usados no Scrum, que é o Shu, Ha, Ri. Estes são o Shu, que é o primeiro, você aprende a fazer, aprende as regras e as formas de como fazer. Eles utilizam o Scrum, para eles não é moda, é um método de como agir, como fazer. O Ha, quando você tiver domínio delas, você inova. Então, você só pode fazer com que você só pode mudar o que você tem domínio, o que você sabe, pôr na prática o que você realmente sabe. Aí você pode esquecer, você pode deixar um pouquinho de lado o que você já sabe, essas normas, e seguir o que você já sabe. O Ri é quando você já tem domínio de todas as formas e não precisa mais utilizar nem ficar apegado às regras e nem às fórmulas de como fazer, de como agir, para utilizar esse processo. Então, o Scrum, ele é baseado também nesses 3 métodos, no Shu, Ha, Ri, que é no modo de como fazer, saber as regras de fazer para poder executá-las bem. A segunda é pôr em prática essas regras, aperfeiçoando esses métodos para que você tenha um êxito no que você vai fazendo. E o Ri é quando você já não precisa mais ficar apegado, preso somente às regras e continuar utilizando e sempre se aperfeiçoando. Capítulo 3. Equipes. O capítulo 3, Equipes, vai abordar exatamente como diz o tema, sobre as equipes, sua importância para a empresa ou para a produção e como todo bom desempenho com elas. O Scrum busca recompensar os comportamentos positivos ao fazer as pessoas trabalhar em conjunto e completar as tarefas. O método procura modificar o sistema atual. O mundo dos negócios e o individualismo. No mundo dos negócios, muitas vezes é levado mais em conta o individual. No entanto, a atenção devia ser mais voltada para as equipes. De acordo com o Scrum, são as equipes que fazem o mundo girar. E é nisso que o Scrum se concentra, é nisso que o Scrum se baseia. O desempenho de uma equipe boa traz mais resultados que apenas um indivíduo bom. Por conta disso, o Scrum foca mais nas equipes e em treiná-las. É bem mais eficaz e vantajoso treinar e preparar grupos. Equipes e suas características importantes a serem alcançadas. As equipes devem ter 3 importantes características. Transcendência, que é você querer ser grande, querer ultrapassar a média. Autonomia, que é as equipes devem ser organizadas e se gerenciar sozinhas. Multifuncionalidade, devem ter todas as habilidades possíveis para completar o projeto sozinhos. Elas devem ter de A a Z todas as habilidades para elas poderem completar todas as etapas, participarem de todos os processos. Outras características também crucial para um bom desempenho. Além disso, deve-se ter transparência entre todos da equipe. Guardar segredo ou sigilo não faz bem para a equipe e só a torna desigual.
Não se deve procurar um culpado caso aconteça algum problema. A solução tem que ser buscada por todos. Culpar alguém não ajuda em nada. Deve-se pensar no que melhorar. A igualdade entre todos na equipe também é crucial para o bom desempenho. Além disso, uma equipe só pode ser formada por, no máximo, 9 pessoas. Quantas menos pessoas dentro da equipe, dentro do grupo, melhor. Pois, quantas mais pessoas, isso pode comprometer o andamento dos projetos, a comunicação entre os integrantes e também a velocidade das atividades. O truque para estabelecer a estrutura correta, com incentivos corretos e dar às pessoas a liberdade, o respeito e a autoridade de fazer as coisas por conta própria. Capítulo 4. Tempo. Neste capítulo, é possível perceber que a realidade é que cada vez mais o ser humano tem menos tempo para realizar suas tarefas e dar conta da vida pessoal. No ambiente de trabalho, a correria do dia a dia faz com que as pessoas praticamente esqueçam de suas vidas lá fora e passem horas dos seus dias tentando manter o foco em suas atividades. O pensamento na recompensa de uma promoção de cargo e também a visibilidade profissional faz com que as pessoas corram contra o tempo. Aqui, Sutherland relata que parou para desenvolver o Scrum. Ele não tinha em mente o propósito de criar mais um processo. A verdadeira intenção era apenas fazer um apanhado dos seus trabalhos que tinha desenvolvido ao longo de décadas de estudos e aproveitar o que seria útil e interessante. No ano de 1993, Sutherland trabalhava em uma empresa próxima ao laboratório de mídia do MIT e roubou, entre aspas, uma ideia que veio a se tornar o centro do Scrum, o Sprint. No início da década de 1990, foi o período em que as tecnologias diversas estavam sendo desenvolvidas e que gerou vários dispositivos eletrônicos de leituras e novas maneiras de decodificar o som. A dinâmica usada dentro da empresa consistia em estimular os funcionários que os funcionários trabalhassem em projeto e de 3 em 3 semanas as equipes apresentavam seus projetos. E assim, quando chegava ao final do dia, já recebiam feedback dos seus projetos. Na vida, esse tipo de estratégia pode significar sucesso ou fracasso para uma empresa. Sutherland conta a história da equipe Wikipedia, que usava o Scrum e o Sprint para trabalhar nos seus projetos. O Scrum trabalhando com os resultados com prazo de meses e o Sprint com prazos de semana. O objetivo de ser a melhor equipe levou-os a desenvolver a reunião diária. Nas reuniões, uma parede com um quadro em branco. Nela era feito divisões em colunas e as seguintes divisões: pendências, fazendo e feito. Assim foi feito o sprint. Alguns questionamentos eram feitos para poderem seguir adiante. 1. O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint? 2. O que você vai fazer hoje para ajudar a equipe a concluir o sprint? E 3. Que obstáculos a equipe está enfrentando? Tendo respondido essas questões, era dada continuidade ao projeto e as reuniões deveriam ter duração máxima de 15 minutos. As reuniões ocorriam diariamente, denominadas stand-up diário, com 3 perguntas principais que servem para acompanhar o projeto e seu andamento.
Em regra, todas as equipes devem participar de pé. A reunião acontecia, pois era para todos estarem ativos e interativos durante os encontros. A primeira equipe que colocou o Scrum em prática foi a Excel. Com a implementação dessa ferramenta, as equipes tiveram melhora de 400% em seus resultados. A repetição, a disciplina nas equipes a partir do Scrum podem ser aumentadas. O autor fala que aquele tipo de aprimoramento, as repetições, foi acrescentando ao Scrum a partir daquele terceiro sprint. Ele fala que trata-se de um objetivo do Scrum. Em certos casos, ele já viu equipes altamente disciplinadas aumentarem até 8 vezes a produtividade. E é isso que torna o Scrum revolucionário. Pois ele diz que você consegue que mais coisas sejam feitas de forma mais rápida e mais barata. O dobro do trabalho na metade do tempo. E lembre-se, não é só nos negócios que o tempo é importante. O tempo constitui na sua vida. Então, desperdiçá-lo, na verdade, é uma forma lenta de suicídio. O autor fala que o que o Scrum faz é alterar o modo como você pensa sobre o tempo. Depois de fazer parte de alguns sprints e reuniões diárias, você para de ver o tempo como uma flecha linear, atirada para o futuro, e começa a vê-lo como fundamentalisticamente cíclico. Cada sprint é uma oportunidade de fazer algo totalmente novo. A cada dia, uma nova chance de se aprimorar. O Scrum encoraja uma visão holística do mundo. A pessoa que se compromete com isso passará a valorizar cada momento como um ciclo recorrente de fôlego e de sua vida. O autor conta que sempre se espanta com o tempo que leva para uma casa ser reformada. Ele dá o exemplo que, no livro, que ele e sua esposa costumavam sempre lembrar um ao outro que isso sempre levará o dobro do tempo do custo estimado que eles tinham. E se eles tivessem sorte, acabariam nesse prazo. É fato que já ouvimos muito sobre essas histórias de reforma, que sempre determinamos um prazo e acaba passando deste prazo. Sutherland fala que ele usou o Scrum para reformar sua cozinha. Ele acompanhou todas as etapas junto com os profissionais da área encarregados de reformar a cozinha. Ele fez com que os operários, o mestre de obras, os ajudassem a fazer com que eles trabalhassem com o Scrum. Ele tinha projetos semanais para colocar na coluna feito e no trailer do empreiteiro, estacionamento da frente do jardim. Havia um quadro Scrum cheio de post-its, listando as tarefas. Todas as manhãs, ele se reunia com os carpinteiros, eletricistas, encanadores e quem quer que fosse necessário para o sprint daquela semana, e repassava o que tinha sido feito no dia anterior, o que fariam naquele dia e quais eram os obstáculos no caminho. Ele conta que isso fez com que eles pensassem e se comunicassem sobre o projeto de um modo diferente do que pensavam antes. Os encanadores e os pedreiros conversavam sobre como um poderia ajudar o outro a trabalhar mais rápido. A falta de material foi detectada antes de que sua ausência fizesse a obra parar, mas ele me contou que o que as reuniões diárias conseguiriam mesmo foi acabar com as dependências. Em qualquer trabalho de construção, passa-se um tempo enorme aguardando que a parte do trabalho seja concluída antes que a outra possa começar. E, em geral, essas fases envolvem diferente conjunto de habilidades. Ao colocarem todos os profissionais de todas as áreas encarregadas numa mesma sala, eles entraram em um acordo e um foi ajudando o outro. Eles não eram mais indivíduos com habilidades separadas, mas uma equipe tentando levar uma casa para a coluna de feito. E funcionou. 6 semanas depois, o projeto estava pronto. Ele e a família voltaram para casa. E tudo deu certo. E os profissionais ainda aprenderam como usar o Scrum em suas atividades.
Isso nos leva a perceber que a organização por meio do Scrum é eficiente e que pode ser aplicada em várias áreas das nossas vidas. Assim, é possível economizar tempo, concluir os trabalhos com eficiência e rapidez, aproveitar e tirar um tempo com a família. E é uma ótima forma de organizar as suas tarefas. Então, os pontos principais deste capítulo são: o tempo é infinito. Trate-o dessa forma, divida seu trabalho em unidades que possam ser realizadas em um período definido, curto e regular. Demonstre ou morra. No final de cada sprint, você precisa ter algo pronto. Jogue seus cartões de visita fora. Cargos são mercadores especializados de status. Todo mundo sabe tudo, a saturação da comunicação acelera o trabalho e uma reunião por dia. Quando se trata de verificar o trabalho de equipe, uma vez por dia é suficiente. No capítulo 5 do livro Scrum, intitulado O Desperdício é um Crime, o autor introduz falando que nós, seres humanos, sempre buscamos padrões, que somos feitos para encontrar ritmos em todos os aspectos da nossa vida. Porém, nem todos os ritmos achados são benéficos para nós. Seguindo este pensamento, o Scrum seguiu a visão de que somos movidos por hábitos, e assim criou um padrão diferente. Sutherland fala que pensou em como poderia transformar padrões negativos em positivos, como poderia criar padrões que estimulassem nossas melhores características e diminuísse as ruins através do Scrum. Porém, os hábitos são perigosos e padrões virtuosos podem acabar se tornando apenas desperdícios que afetam nossos trabalhos, nosso planejamento e nossa produtividade, em geral, nossa vida. Para tentar extinguir esses desperdícios em nossa vida, o autor fala do método de ciclo PDCA, que traduzido significa planejar, fazer, verificar e agir, o que juntos podem evitar os tipos de desperdício, que segundo as palavras em japonês são o muri, o mura, o muda. O autor aborda o tópico que fala que temos que ter em vista que devemos fazer uma atividade de cada vez. Apesar de ser comum escutar uma pessoa se vangloriando por fazer várias ações ao mesmo tempo, estamos errados. Quanto mais achamos que estamos indo bem em tudo, pior estamos. Devemos focar apenas em uma atividade de cada vez. Por exemplo, é comum o ato de dirigir e estar no celular ao mesmo tempo, onde achamos que tudo está bem, mas já notamos que esta prática pode causar muitos acidentes. É comprovado por um estudo feito por David Sambumatsu que diz: as pessoas não realizam multitarefas porque são boas nisso. Elas fazem porque são distraídas, têm dificuldade para inibir o impulso de se dedicar a uma única atividade. Ou seja, quem faz muitas tarefas diferentes ao mesmo tempo mostra que não tem capacidade de concentração. O autor Sutherland também mostra que para fazer trabalhos, que quando fazemos trabalhos pela metade, eles equivalem ao mesmo que nada. É um esforço investido sem resultado positivo, perda de tempo, apenas desperdício. Devemos fazer tudo de uma única vez. Outro aspecto que devemos ficar atentos é fazer tudo de primeira. Ou seja, se estivermos realizando uma atividade e ao fim notarmos que existe um erro, devemos corrigi-los na hora, não depois. Não prolongue nada, faça certo de uma única vez. Entrando em outros tópicos do autor, podemos notar, em suma, que Sutherland nos faz refletir sobre o pensamento de que trabalhar mais nos dá mais trabalho. Ou seja, temos que ter um tempo de trabalho. Ultrapassá-lo não faz nosso rendimento ser maior, ao contrário. Trabalhando menos dias da semana, podemos obter mais resultados benéficos. Devemos apenas dividir nossas cargas horárias de trabalho
ou seja, aprender a gerir o nosso tempo. Além de organizar o nosso tempo de trabalho, devemos impor metas possíveis de se alcançar. Desafios são bons para motivar, mas devemos escolher somente os prováveis de se realizar, buscando sempre um fluxo sem desperdícios e que nos mantenha focados sem incômodos. E é através do Scrum que nós podemos ter a possibilidade de um máximo fluxo possível de atividades, o que nos fará ter um comportamento de trabalho muito mais racional e benéfico para nós mesmos. Ou seja, nossos esforços não serão desperdiçados. Meu nome é Érico Jonathan e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 6 do livro Scrum. Planeje a realidade, não a fantasia. O autor mostra vários exemplos que a ferramenta Scrum teve sucesso pelas empresas que solicitaram esse método, que realmente demonstra eficiência, e hoje grandes emissoras de comunicação aplicam este mecanismo em seus sites de entretenimento e entre outras. Logo no início foi um pouco complicado de se adaptar a um novo método, né? Mas com a determinação e comprometimento da equipe, os resultados iniciais foram incríveis. Então, assim, a gente pode ver que a equipe em si, dentro de uma organização, é um diferencial em tanto, né? Às vezes, as organizações, ela tem um projeto em mãos, com até parcerias com grandes fornecedores, né, que tem esses projetos em mãos, bem, como eu posso dizer, bem equilibrado, bem concretizado, né, mas na prática, na prática, não funciona como deveria funcionar. Então, assim, as organizações, ela deve sim, não só fazer um projeto eficaz, um planejamento, não só fazer um planejamento com antecedência, como o autor ele fala no livro, né? Mas também tem que planejar como a equipe deve se organizar perante a um projeto tão qualificado e eficaz que possa cumprir com aquilo que se espera, né? Que a empresa espera. Bom, complementando esse pensamento, né? Se a empresa não ter uma iniciativa de propor uma mudança, ela pode sim fechar suas portas, né? Como a gente viu no livro, o autor ele fala muito do modelo cascata, né? Aquele modelo limitado, né? Um modelo que é totalmente inviável de seguir, né? É um sistema que só traz prejuízo para a organização, um sistema totalmente limitado que não traz resultados positivos para a instituição, seja qual for o segmento da organização. Então, assim, é importante, né, que as empresas estejam submetidas a uma mudança, né, para poder ter os seus resultados positivos, né, para que os seus objetivos sejam almejados. Bom, nesse próximo slide
como eu falei para vocês anteriormente, que o autor ele traz vários exemplos de empresas, né, que ele conseguiu fazer uma transformação, né? Ele pegou as empresas que estavam numa crise, que os seus projetos não estavam funcionando de acordo com o que foi proposto, e ele conseguiu, através de sua ferramenta Scrum, reverter esta situação. Então, ele relatou, né, sobre a situação da empresa médico. O projeto que foi desenvolvido estava previsto para ser entregue com mais de 1 ano de atraso. Foi nesse momento que o presidente resolveu utilizar a ferramenta Scrum, né? Então, assim, eu peguei assim uma citação importante do autor, que ele fala, e ele diz assim: não é porque eles não fossem inteligentes ou não tivessem as equipes certas, nem mesmo a melhor tecnologia. Não é porque não tivessem trabalhando com afinco ou que não fossem competitivos. Não é por isso que você não se torna a maior empresa do seu setor. Isso acontece porque eles cometeram um erro bastante básico, né? Pensaram que poderiam planejar tudo com antecedência. Investiram meses em um esforço de fazer o tipo de plano detalhado que parecesse plausível, organizar lindos diagramas e incluir etapas cuidadosamente planejadas e precisas, que quase sempre descreve uma realidade fictícia. Seguindo essa definição do autor, podemos ver que a forma como as pessoas trabalham é o principal erro. Às vezes tudo se encontra conforme planejado, com investimentos precisos e tecnologia de última geração. Mas, se não mudar a postura da equipe, as coisas podem ir de mal a pior. Uma equipe qualificada, né, que todos os integrantes tenham o conhecimento em outras áreas, é um diferencial. E assim, com certeza, quando você tem uma equipe que ela é totalmente qualificada, onde os seus colaboradores têm o conhecimento em outras áreas, seja na área de setor financeiro, seja na área de relações pessoais, interpessoais também, seja na área de finanças. Então, são setores importantíssimos que devem ser diferencial para os colaboradores, para uma equipe dentro de uma organização. Bom, também vi que esta empresa, o objetivo do seu projeto era atrair mais clientes, né? Era atrair mais clientes. O objetivo era esse. E para isso teria que ter um sistema, né, que realmente atraísse a atenção desses novos clientes. E a ferramenta Scrum, com
o autor Sterland, ele conseguiu, né, fazer com que essas mudanças chegasse a um ponto de atrair mais clientes e trazendo mais benefícios para a organização e fazendo com que a empresa alcançasse as suas metas, né? Então, assim, para alcançar um projeto eficiente, eficaz, é preciso seguir esses pontos, né? Ter uma equipe totalmente eficiente, que está proposta de mudar, que está proposta a se adaptar a novas mudanças. Então, começa por aí. Este é o caminho. Portanto, é sem dúvida seria este o caminho, né, para alcançar aí os objetivos da Médico. Bom, antes de terminar de falar sobre este capítulo, eu queria falar um pouco, né, ressaltar, na verdade, o que o autor falou, né, que eles queriam, a empresa, o presidente da empresa queriam criar algumas farmácias específicas para cada segmento, né? A ideia do presidente da empresa era essa. E o que ele ia fazer era capacitar cada farmacêutico em uma farmácia específica em cada região. Seria um projeto interessante, né? Um planejamento interessante, e caberia a essa nova ferramenta de Scrum criar um sistema que pudesse atender toda essa demanda. Meu nome é Geórgia. Eu irei falar sobre o capítulo 7, a felicidade. A felicidade é a viagem e não o destino. Os autores, eles exemplificam mostrando o alpinista, contando a história de um alpinista, que ao chegar ao topo do Himalaia, ele estava extremamente feliz, porém, ele teria, ao tirar a foto, ele parou, analisou a imagem, estava feliz por ter obtido êxito no feito dele, porém, ao ver que estava anoitecendo, ele tirou a foto do pôr do sol, ao ver que estava anoitecendo, ele viu que ele poderia morrer se ele não chegasse a tempo no acampamento. Então, as pessoas têm o costume de ver somente o lado do ganhador, não ver o processo que ele fez, as dificuldades que ele enfrentou para hoje ser um ganhador. Então, nós temos que ver as etapas, ver e elogiar. Nós vemos que a pessoa está fazendo o processo certamente de modo correto, então nós temos que elogiar para que estas pessoas elas se sintam motivadas, elas não percam sua motivação, não percam sua felicidade pelo que estão fazendo. Temos de verificar, as pessoas têm o hábito de dizer a pessoa é feliz porque é bem-sucedida. Geralmente essa é uma frase equivocada. Ela faz com sucesso, com êxito suas atividades porque ela está feliz. E não ela é feliz por ter feito a atividade bem feita dentro do prazo. Então, nós temos que avaliar isso. As pessoas felizes, elas produzem mais, elas trabalham corretamente, elas aumentam suas notas, as suas notas de desempenho, elas estão dispostas a dar mais, a dar o seu melhor, por sempre estarem felizes, estarem realizadas com o que estão fazendo, com o que estão idealizando. Então, nós temos que estar sempre motivando essa felicidade, fazendo com que a pessoa queira trabalhar mais, sinta-se feliz, sinta-se
a vontade no seu trabalho. Enquanto empresa, nós temos que saber avaliar essa felicidade, medir essa felicidade, para que essa felicidade ela não estagne, ela não atrapalhe o nosso desempenho e o nosso desenvolvimento no projeto. O sigilo é um veneno, então nós temos que ver o porquê o sigilo é um veneno. Nós hoje vemos que temos a transparência nas empresas administrativas, tanto federal, tanto de serviço público como privadas, elas mostram o que está sendo feito e como está sendo investido o seu dinheiro. Então, o dinheiro que entra na empresa, caso seja privada e pública, como é usado esse dinheiro. Então, mostrando, tendo essa transparência para com os funcionários, eles sabendo para onde vai cada parte do seu dinheiro, ou para os funcionários públicos, onde é investido o seu dinheiro, eles produzem bem. Então, a gente tem que produzir mais. Eu sei que eu estou pagando isso, mas o meu dinheiro está sendo investido ali. Então, a gente tem que sempre procurar. O sigilo, ele não vai ajudar a gente. Então, temos que mostrar o que está sendo feito. Deixando esse trabalho visível, nós podemos fazer como? Utilizando o quadro Scrum, ou o método também chamado de método Kanban, que é usando os post-its para a gente mostrar o que está sendo feito, o que está sendo finalizado, o que foi finalizado e o que temos que fazer. Então, o a fazer, o fazendo e o feito. Mostrando isso, nós temos também como ajudar uns aos outros. Então, assim, eu sou da equipe, mas eu vejo que o meu colega, eu já fiz a minha parte, mas eu vejo que o meu colega está com dificuldade. Então, eu vou e auxilio o meu colega nessa atividade dele para que ele consiga completar no prazo, para que a gente consiga seguir o prazo que o cliente pediu e consiga seguir com o projeto. Então, tornar tudo visível faz com que o funcionário ele veja aonde ele está, ele veja o que ele está fazendo, ele veja veja a sua função, veja a importância da sua função, da sua capacidade. Então, eu estou fazendo isso para isso. Então, vai melhorar, vai fazer com que ele seja estimulado, ter esse estímulo de ter essa visibilidade, de saber o porquê ele está fazendo isso, da finalidade do que está fazendo. Foi analisado que tendo essa autonomia de um ajudar ao outro, de um estar disposto a ajudar ao outro, a servir para um propósito maior, a servir o propósito que é um propósito maior, que é a finalização do projeto, é a execução do projeto. Então, eles têm o domínio do que eles estão fazendo com essa transparência, mostrando esse método, deixando tudo visível, deixando tudo às claras. Eles têm como saber o que eles estão fazendo. Então, a gente sabe o que está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. E, antes de tudo, deixa as pessoas mais felizes, elas estão esclarecidas. Eles têm essa dinâmica. Então, tendo a dinâmica da equipe, a equipe sabendo o porquê, sabendo como, tendo diálogo. A empresa, nós temos o hábito de dizer que a empresa ela tem que dar os estímulos. Então, a gente pode fazer com que os integrantes eles façam aperfeiçoamentos na área ou estimular esses aperfeiçoamentos, esses treinamentos, essas capacitações, para que eles se sintam felizes e façam cada vez mais, tendo domínio do que estão fazendo e melhor. Nós estamos produzindo bem. História Bolha da Felicidade. O que significa a bolha da felicidade? É que quando nós estamos nós estamos fazendo algo bem feito e nos acomodamos com essa situação. A situação é o acômodo. Eu estou fazendo bem feito, então é hora de eu desacelerar. Eu mereço desacelerar um pouquinho, porque eu estou fazendo bem feito. Não, nós temos que estar sempre em busca de dar o nosso melhor. Então, essa bolha que fica, eu estou fazendo bem feito, eu estou dando o meu melhor, eu quero fazer, então eu me dou o direito de desacelerar, então posso produzir um pouco menos. Então, esse acômodo, por você estar acomodado, por achar que está fazendo melhor, que está fazendo bem feito, por estar feliz pelo que já executou, pelo seu projeto já feito, pelas suas conquistas, você se acomoda. E essa acomodação nos leva, na maioria das vezes, ao declínio, com que os nossos rendimentos eles vão se tornando menores, com que os nossos desempenhos eles vão diminuindo. Por quê? Porque eu estou melhor,
Então nós temos que estar sempre buscando o melhor. Não nos acomodar na situação que a gente está. Então a gente tem que estar sempre dar em busca do nosso melhor. Eu sei que eu sempre consigo mais. Então se eu fui capaz de fazer tal atividade com excelência, eu vou conseguir fazer essa outra com excelência também. Então nós temos que estar sempre dando o nosso melhor, a nossa eficiência, a nossa eficácia, fazendo tudo com eficácia e com eficiência. Nós temos que estar sempre fazendo o melhor. Não nos deixarmos desanimar, não nos deixarmos nos acomodar na situação. Eu estou fazendo bem feito, então eu vou parar por aqui porque eu estou dando o meu melhor, então você que se quiser chegue no meu patamar. Não, melhore, suba o seu nível, seja sempre elevado e esteja disposto a levar o outro também. Se você está vendo que outra pessoa está querendo se acomodar, então estimule a pessoa a não se acomodar, a seguir em frente. Mostre a ela que ela consegue, a capacidade que ela tem. Meu nome é Naelson Chaves e eu irei falar sobre o livro Scrum, capítulo 8, Prioridades. De acordo com o autor, o Scrum é um método criado para facilitar os projetos de desenvolvimento de software. E ainda, em sua visão, o Scrum pode ser aplicado em qualquer área de nossas vidas. O tempo é o limite insuperável do empreendimento, afetando tudo, desde o modo como trabalhamos, passando pelo tempo que as coisas levam, até definir se somos bem-sucedidos ou não. O livro mostra que sistemas antiquados, que sempre são utilizados, atrapalham mais do que resolvem. O Scrum veio como uma solução para um melhor mundo dinâmico, apressado e que busca qualidade nos projetos e processos. Apesar da abordagem de eficiência e eficácia do sistema, ele não trata os colaboradores como máquinas. Pelo contrário, a felicidade é necessária para bons resultados. O objetivo do Scrum não é apenas fazer as equipes trabalharem mais rápido. Trata-se de impulsionar o impacto no capital com menos riscos. Nesse sentido, o segredo é encontrar meios de produzir mais com menos custos. Entretanto, as empresas Pets e Zappos são exemplo de atenção, quando uma se tornou símbolo de excesso e a outra não tinha senso de prioridades, causando desperdício e perca de dinheiro. É necessário um equilíbrio em atributos essenciais, tais como os saberes implementar, vender e amar. Se se concentrar-se em apenas um, talvez não conseguirá entregar um produto com qualidade e acabará fazendo algo medíocre. Faça uma lista e verifique-a 2 vezes. O autor mostra que um dos primeiros passos do Scrum é fazer uma lista das tarefas que serão executadas. Para isso, é preciso saber o que se pretende chegar ao fim do trabalho. Inicialmente, deve-se separar os itens que causam mais impactos ou são mais importantes. A lista deve ser ordenada. Coloque os itens com valor e menor risco. E assim por diante, visando sempre a necessidade do cliente. De acordo com Scott Maxwell, o difícil não é descobrir o que se realizar, mas sim descobrir o que se pode realizar. O Product Win deve decidir qual trabalho será feito e como será ordenado. O líder deve enxergar a liderança associada à empresa, mas não ao indivíduo, uma vez que o protagonista deve ser a instituição.
Além disso, ele não deve ser autoritário, mas sim um possuidor do conhecimento, que tem a última palavra e deve estar disponível para atender à demanda. Dessa forma, o interessante é trabalhar em conjunto, enquanto o Scrum Master e a equipe são responsáveis pela velocidade, o Product Win deve traduzir produtividade em valor, entendendo o que precisa ou não ser feito, pois ele é a pessoa que traduz a visão em itens da lista de pendências, compreendendo o negócio, o mercado e o cliente. Observe, oriente e decida. A combinação desses fatores leva a uma melhor tomada de decisão. Para isso, é necessário que o ciclo seja completo. Dessa maneira, entregue o mais cedo possível para receber um feedback. Dessa forma, você irá fabricar melhor, evitando adivinhações. Lançamento. A maneira mais eficiente de lançar um produto é entregá-lo o quanto antes. Dessa forma, irá alimentar o ciclo de decisão, definindo prioridades. Assim, a cada 20%, desenvolva de novo e entregue. Além disso, priorize o que de fato as pessoas querem. Ao produzir algo, pense em fazer o mais eficiente e eficaz possível. Dinheiro por nada. Toda mudança terá um custo, mas, muitas vezes, sem alterações, o produto não terá valor algum. A intenção é ganhar dinheiro oferecendo produtos melhores a um preço inferior. Esse é um ótimo negócio. Crie coisas novas apenas quando elas geram valor. Esteja disposto a trocá-las por algo que exija um esforço equivalente. O que você pode ter acreditado ser necessário no início pode ser algo que você na verdade nunca precisou. Medo, incerteza e dúvida. Entre os riscos mais comuns estão os de mercado, técnico e financeiro. Uma forma de evitá-los é fazer alterações na hora certa, quando podem ser feitos pequenos reparos, pois grandes mudanças podem causar percas de milhões investidos. A exemplo disso, ao fabricar diferentes tipos de um produto, realize testes para ver qual deles é melhor. Deixe para seu concorrente o medo, a incerteza e a dúvida, pois é melhor causar esses sentimentos nele do que em você. Deixe que ele se enrole na própria confusão. O que você vai fazer amanhã? Assim como faz o Product Win, é preciso montar um rumo para tomar as melhores decisões, planejando por períodos iguais à sua necessidade. Se por semestre ou ano, estabelecendo metas a fim de ver até onde pode chegar. Porém, um dos pontos mais importantes do Scrum é passar a mensagem de que tudo está sendo feito de maneira transparente. Capítulo 9. Mude um mundo. O capítulo 9, Mude um Mundo, vai abordar sobre o uso do método Scrum em outros ambientes. O Scrum surgiu em 1993 com o objetivo de melhorar o desenvolvimento do software.
Hoje é usado em diversos ambientes de trabalho, em diversos setores e com os mais variados objetivos. Um dos setores, que é o segundo item, é a educação. Em Alphen aan Rijn, uma cidade da Holanda, está localizada a escola pública Arnhem College. Tem cerca de 1.800 alunos entre as idades de 12 a 18 anos. Na aula de Química do professor Willy Wijnants, a aula é diferente do usual. Os alunos são organizados em quartetos e utilizam a folha com post-its, que é organizada em todos os itens a fazer, fazendo e feito, utilizado no Scrum. Ainda tem os títulos adicionais DOD, que significa definição de feito, e um gráfico, a retrospectiva e velocidade. Os alunos que definem quais tarefas vão ser feitas na aula. O professor apenas confere se os alunos não estão tendo dificuldades, tira dúvidas e observa como está sendo o processo. Os alunos se organizam e desenvolvem métodos de estudo sozinhos, ou seja, independentes. E ainda aprende a trabalhar em grupo com pessoas diferentes e aprende a valorizá-las. O terceiro item é o uso do combate à pobreza. Uganda é um dos países mais pobres do mundo. A Fundação Grameen tem como objetivo já tirar as pessoas da pobreza através da valorização dos pontos fortes das pessoas. Em Uganda, a Fundação Grameen deu aos pobres a capacidade de compartilhar e produzir conhecimento. Para isso, 1.200 pessoas foram recrutadas e fornecer informações sobre transações bancárias e também conhecimentos que poderiam ser usados no cotidiano dos indivíduos, dando acesso a melhores práticas agrícolas, dando smartphones e informações por meio deles. A transmissão de informações faz com que os agricultores se conectem, compartilhem informações, fazendo com que soubessem, por exemplo, preços em outros locais e como cobrar no local deles. Houve caso que uma agricultora, por conta do aplicativo, ficou sabendo que estava se cobrando mais caro em um certo produto, então ela aumentou o seu produto, lucrando mais com o mesmo esforço de trabalho. O grupo da tecnologia do escritório da Fundação Grameen em Kishana usa o Scrum para desenvolver seus aplicativos. Eles avaliam os pedidos com uma escala e perguntam e vendo o que se tem para priorizar. E com os sprints, cada tarefa e etapa faz com que o trabalho seja mais funcional e transparente. O Scrum do governo tinha como objetivo diminuir a burocracia, melhorar o sistema. O governo, para conseguir atingir seus objetivos, decidiu usar uma abordagem que eles nomearam de SMART, que é, na verdade, o Scrum. A equipe de tecnologia da informação, formada por 20 pessoas, tinha a função de garantir que as falhas de TI não ocorram. E também lidam com as atualizações de setores do governo que fazem de tudo. Para fazer parte desse seu trabalho, os setores utilizam o Scrum e utilizaram os Scrums. Os funcionários não utilizam mais divisórios em seus escritórios e se organizam como equipe Scrum. Toda semana eles tinham um produto a ser utilizado e testado pelas agências, ou seja, aprimoramento contínuo. O objetivo era entregar toda semana uma melhoria na forma como o Estado era administrado. No ano de 2008, ocorreu uma crise financeira que atingiu o mundo todo. A Islândia foi a mais atingida por conta da quantidade de empréstimos. Cidadãos ficaram indignados e o governo acabou renunciando. A nova liderança prometeu então uma nova constituição. Para cumprir então como prometido, eles adotaram uma abordagem que envolvesse seu povo. Eles resolveram usar o Scrum. Toda semana a equipe se reunia, resolvia uma parte do documento e o entregava ao público.
recebeu feedback pelo Facebook e Twitter, e a Constituição ganhou um grande apoio da população islandesa. Infelizmente, tiveram poderes que se contra-atacaram e promoviam atrasos. O novo parlamento ignorou a nova Constituição. O que o Scrum faz? O autor finalizou falando como nós vamos trabalhar um dia. Cita algumas empresas e como elas funcionam, a expansão do Scrum, seus benefícios e lucros. Por fim, ele fala a importância de acreditar. Não podemos ser céticos. O que precisamos é desejo de ser grande, fazer um mundo um lugar melhor e ter um propósito, e eliminar aquilo que nos atrapalha. É isso que o Scrum faz. Definir metas de forma sistemática, com passo a passo, chegamos ao nosso destino. No capítulo 9, aprendemos e vimos como e onde o método Scrum pode ser usado. Ele ajuda na eficiência e transparência da organização, fazendo com que o trabalho realmente seja duplicado na metade do tempo, como diz o título do livro.